Olá, sejam todos bem-vindos à primeira aula de Introdução a Libras. Meu nome é Mirelle e eu serei professora de vocês nessa disciplina. Como vocês já sabem, tivemos que fazer essas adaptações. É uma coisa nova para todo mundo, mas vamos tentar fazer da melhor forma possível, certo? Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre o percurso histórico dos surdos, datilologia, alfabeto manual, os números e algumas saudações. Ok, vamos começar. Alguns esclarecimentos, mas o que é Libras? Libras é uma sigla, Língua Brasileira de Sinais. Tá, mas e aí? O que é Libras? O que quer dizer? Significa? Bom, é a língua do surdo, é a língua que o surdo usa para se comunicar. É através da Libras que o surdo se comunica e se expressa, certo? Uma língua não é uma linguagem. Então, tem um sistema linguístico visual motor, tem uma gramática própria, ou seja, Libras não é a representação visual do português, né? Então, tudo que tem no português é a mesma coisa em Libras, só que vai ser com gesto? Não é assim, tá? São coisas diferentes, são línguas diferentes, cada um tem sua estrutura gramatical, cada um tem seu sistema linguístico, e uma é uma língua visual e a outra é uma língua oral, ok? E mais uma coisa é que a Libras, ela é a segunda língua oficial do Brasil, né? Desde 2002, né, tem a Lei da Libras 10.436 de 2002 e o Decreto 5.626 de 2005, né, que oficializa a lei, tendo o reconhecimento da Libras como realmente uma segunda língua oficial do Brasil. E qual termo usar? Qual o termo que a gente usa? Porque é muito comum a gente falar, muitas pessoas falam, o mudo, é porque eu conheço mudo, o mudinho, surdo mudo, aí fica com esse, eu não sei se pode falar surdo, se é deficiente auditivo, então qual que é o termo correto? Termo mudo. Não é que não existam, não é que não existam mudos, existem, só que são raros. Mudo é quem tem problemas nas cordas vocais, quem não consegue emitir som, quem realmente não consegue falar. O surdo, ele tem voz, ele consegue falar. Mas, então por que ele não fala? Né? Se ele não... vamos lá, lembrar como é que a gente aprende a falar. A gente ouve e aí vai tentar repetir, é assim que a gente aprende a falar. O surdo, ele não ouve, então para ele é muito mais difícil ele aprender a falar uma coisa que ele não está ouvindo. Mas existem sim surdos que são oralizados. Claro que é um trabalho muito mais complexo, né, com fono e tudo mais, mas existem surdos que são oralizados. Eles não escutam, mas eles oralizam, eles falam, certo? Então, aqui, e o deficiente auditivo? Deficiente auditivo é aquela pessoa que teve uma perda parcial ou total da audição, mas ela continua, digamos assim, no mundo ouvinte, ela continua não que sejam dois mundos, né? Mas assim, ela continua se expressando oralmente. Ela percebe o mundo da mesma forma, só que ela é tudo oral. Ela tenta se comunicar oralmente, ela não usa língua de sinais. E o surdo não, o surdo ele percebe o mundo visualmente, a forma que ele se expressa dessa forma, ele se comunica através de sinais, tá bom? Então, tá, falou e qual... A gente deve chamar surdo, tá? É surdo, não é mudo, não é surdo-mudo, é surdo. E também há casos também que são deficientes auditivos, né? Também pode ser.
Aqui, não, só para mostrar aqui para vocês que aqui é o sinal de deficiente auditivo, né? Normalmente existe isso aqui em carros, colocam em carros, motos, alguma coisa assim, para identificar que é deficiente auditivo, serve para surdos também. E aqui acessibilidade em libras, aqui tem umas imagenzinhas, aqui ó, surdos se comunicando em libras, em sinais, e aqui deficientes auditivos, aqui ó, os aparelhos, eles se comunicam oralmente. Surdo também, existem alguns surdos que usam aparelho, né, para ajudar, normalmente são aqueles surdos que fazem leitura labial para ajudar, então, mas a maioria dos surdos não gostam de usar aparelho, porque ele é tipo um amplificador de som, então vai amplificar tudo, né? Então barulho de carro, de buzina de moto, então normalmente isso dá muita dor de cabeça nos surdos, nas pessoas, por isso muitos deles não gostam por causa disso, tá? Separei aqui algumas perguntas frequentes, né, que eu ouço. Que é Libras, já falei pra vocês, é uma língua. Surdo, mudo, já falei também qual é o termo. Qual a diferença entre povo surdo e comunidade surda? Povos surdos são os sujeitos surdos, são as pessoas surdas que têm uma cultura, têm uma história, têm uma vivência, percebem o mundo dessa forma visual e se manifesta também através de gestos e sinais. Já a comunidade surda não necessariamente é composta apenas de surdos. Podem ser também as famílias de surdos, os amigos, professores, intérpretes, sei lá, uma igreja, associação de surdos, desde que tenham o mesmo interesse em comum, certo? A Libras é universal? Não. Língua brasileira de sinais, é aqui do Brasil. Nos outros países, cada país tem a sua língua de sinais. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm a ASL, é a língua de lá. Então são sinais diferentes, são estruturas diferentes, são coisas diferentes, tá? Libras é só daqui do Brasil. Libras é mímica? Né? Eu pensei, é mímica, né? Então é mímica, são gestos, são coisas, não. Até porque ela tem tudo pra... É uma língua, né? Ela não é ágrafa, ela tem uma escrita, ela tem estrutura gramatical própria, né? Tem um sistema linguístico, tudo certinho, tudo conforme, né? Tudo para ser uma língua, e ela é uma língua. Então não é mímica, tem alguns sinais icônicos que fazem sim, que lembram a mímica, mas existem muitos sinais que não tem nada a ver com a realidade, não tem nada a ver com mímica. Então, não é mímica, não tem nada a ver. Todo surdo sabe Libras? Não. Como eu falei, é uma língua, então uma língua você aprende, você não nasce sabendo, a gente não nasceu aprendendo, não nasceu sabendo o português, a gente aprendeu. Então, o surdo também, ele tem que aprender Libras. Ele não nasce sabendo, só porque ele é surdo. Claro que ele vai ter muito mais facilidade, porque a língua materna dele, a língua natural dele, é tudo visual, é tudo estruturado de acordo com a vivência dele. Então, para ele vai ser mais fácil aprender. Mas, para ele ter a aquisição dessa linguagem, assim, mas nem todo surdo sabe Libras, não. Como os surdos aprendem? Essa pergunta é uma pergunta complexa, porque existem muitos estudos, pesquisas, muitos pesquisadores até hoje. Estamos aí vendo qual a melhor forma de educar o surdo, qual o melhor método de aprendizagem, mas eu vou pegar aqui como se estivessem perguntando sobre o básico, né? Se eles não ouvem, que a gente vai ensinar uma coisa para um aluno, a gente fala, né? Se ele não ouve, como é que a gente vai ensinar? Vai explicar isso aqui, é isso, tá? Uma coisa bem... por exemplo, o sinal de cadeira. Você quer ensinar o sinal de cadeira. Então, o sinal de cadeira é esse aqui. Só dá pra ver. Cadeira. Então, como é que eu faço para dizer a ele
Eu vou chegar numa cadeira, né? Vou mostrar. Ponto a cadeira, faço o sinal e fico repetindo até ele entender que eu estou me referindo, para até ele associar aquilo dali, a imagem com o sinal. Tá? E é um trabalho muito complexo, não é uma coisa assim simples. Como é que aprende? Então é só dessa forma? Não, não é só isso, né? É muito mais do que isso. Essa aqui, vamos lá, começar no percurso histórico, né? Fazendo muito calor aqui. Percurso histórico. Os surdos, eles têm uma história muito sofrida, eles lutaram bastante para ter seus direitos, e até hoje, né, não tem, mas a gente vai conseguindo, né, aos poucos a gente vai conseguindo. Eu vou mostrar para vocês em alguns lugares como é que eles eram vistos, como é que eles eram tratados, certo? Vamos lá. Primeiro, aqui no Egito. Aí no Egito foi tranquilo, né? No Egito, eles acreditavam que os surdos, eles eram considerados deuses. Eles adoravam os surdos porque eles acreditavam que era uma espécie de... O surdo, ele era uma espécie de mediador, digamos assim, entre os deuses e os meros humanos, né? Então eles adoravam os surdos, eles tinham essa adoração por eles. Desculpe, gente, não dá para pausar aqui. Na Roma, os surdos, eles eram castigados e eliminados. Os romanos, eles acreditavam que os surdos, eles eram deficientes mentais. E lá no período, ser deficiente mental, por que uma pessoa nascia com esses problemas, né? Por exemplo, deficiência mentais, surdos e tudo mais. Porque eles seria uma forma de castigo, eles eram enfeitiçados, era uma forma de... Se nasceu dessa forma porque estavam pagando por alguma coisa, eles estavam sendo castigados, então eles não mereciam aquilo dali, eles eliminavam, eles faziam sacrifícios com esses surdos. Vou passar aqui. Vamos lá, na China também a mesma coisa, os surdos eram sacrificados, jogavam eles no mar, inclusive nascia o bebezinho, não dava para perceber, mas quando eles percebiam que a criança ou o adulto, ele era surdo, eles jogavam, eles sacrificavam esses surdos, essas pessoas surdas. Na Grécia também foi cruel. Os surdos, eles eram rejeitados e abandonados, porque eles não eram considerados humanos, ninguém ligava para eles. Até o filósofo Aristóteles, ele acreditava que a linguagem era a condição que nos tornava humanos. Você ser capaz de falar significava que você pensava, que você era humano, né? E como o surdo, ele não falava, ele acreditava que eles não pensavam, que eles não tinham capacidade de adquirir uma linguagem, então eles não eram considerados humanos. Logo, eles não eram humanos, ninguém ligava, eles sacrificavam, eram rejeitados e abandonados, certo? Foi difícil. Os surdos, eles não tinham direito, por exemplo, a se casar, não tinham direito a testamento, não tinham direito a nada. Eles não eram como se eles não fossem humanos, eles não eram vistos como um grupo social, eles não eram vistos como pessoas, sempre eram sacrificados, uma coisa muito triste. Mas aí tudo começou a mudar um pouquinho, né? No século XVI, quando o que acontecia, né? Digamos que numa família nobre e tivesse um surdo,
se o surdo ele não tinha direito à herança, não tinha direito a testamento, como é que eles iriam continuar a linhagem, digamos assim, como é que eles iam continuar mantendo aquela herança, aquela riqueza naquela família se parava ali no surdo, porque o surdo não tinha direito a nada. Mas eles precisavam manter ali tudo na família. Então, os nobres, né, eles começaram, pensando nisso, preocupados com isso, com a herança e tudo mais, eles começaram a criar condições para que isso acontecesse, né, para que o surdo recebesse herança e tudo mais, para se casar, para poder manter ali tudo na família, a riqueza. E aí foi aí que as coisas começaram a mudar um pouquinho. E aí, o monge espanhol Pedro Ponce de León, este cidadão aqui, eu não sei se dá pra ver aí, né? Ele foi o primeiro professor, foi considerado o primeiro professor de surdos do mundo, né? Ele começou a ensinar os surdos, mas era tudo focado na oralização. Eles tentavam, ele ensinava o surdo, ele ensinava filosofia, escrita e tudo mais, mas era tudo focado na oralização. Ele ensinava esses surdos, eles queriam que os surdos falassem, eles tentavam educar sempre dessa forma. E aí esse outro carinha aqui, Juan Pablo Bonet, ele foi o primeiro cara que publicou um livro sobre a educação de surdos, e nesse livro já havia alguns registros já com algumas coisas manuais, né? Aqui algumas sobre o alfabeto manual. Então, ainda era com foco na oralização, mas já tinha um apoio ali na questão gestual, na questão dos sinais, já estava um pouquinho melhor, né? Vamos lá aqui para o próximo. Aqui, continuando. E aí, né, no século XVIII, está muito calor aqui. No século XVIII as coisas começaram a dar uma melhorada, né? Porque o abade francês Charles Michel de Lépée, mais conhecido como Lépée, ele foi o primeiro educador a reconhecer que os surdos eles têm uma língua própria, que eles têm capacidade de aprender sim, e que eles não precisam, digamos assim, não precisa forçar eles a oralizar, né? Existem outras formas, que ele tem a própria língua dele. Ele começou a observar que o surdo ele tem a sua própria língua, que ele consegue aprender sim, só que de uma forma diferente. Ele consegue também oralizar, mas a forma natural dele é através de sinais, através de gestos. Então, ele foi o primeiro educador a reconhecer isso e lutar por isso, né? Ele também foi o fundador, quem fundou o primeiro Instituto de Educação de Surdos. Gente, está muito calor. Ele criou o Instituto Nacional de Jovens Surdos de Paris, tá? E ele fez graças a esse cara também, graças a Lépée, em 1760 a oralização deixou de ser um foco, né? Eles começaram realmente a observar como é que é a língua do surdo, como é que é a forma natural dele se comunicar, graças a esse carinha aí. E aí aconteceram outras coisas, muitas outras coisas, mas vamos parar aqui, vamos, né, dar continuidade aqui. Aqui na imagem tem o Polo INES, no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos. Foi fundado por Dom Pedro II, segundo os registros, ele tinha um neto surdo, né, e aí começou a se mexer aí nesse movimento. Há algumas controvérsias de que não era um neto, era um outro parente, mas enfim, era algum parente, era alguém da família, e
ele se interessou por essa questão dos surdos, de tudo mais, né, de dar apoio e tudo mais. Então, ele junto com o padre surdo, Ernest Ué, eles fundaram o INSS. Mas é um detalhe aqui que eu estou vendo, em muitos lugares está escrito, tem registros escritos Ernest com E e em outros lugares com H. Então fica aí, o importante aqui, o E. Ele fundou aqui o INSS, né? Só um detalhe que eu fico agoniada quando fico em dúvidas das palavras aqui. Mas enfim. Deixa eu passar aqui. Deixa eu ver que hora temos.